Cusquices da Malta. Olá, cuscos e cuscas, aqui é a Melina e esse é o segundo episódio do Cusquices da Malta. Hoje eu vou aproveitar que é Dia dos Namorados no Brasil e falar de uma coisa bem cusca mesmo, mas que já me perguntaram várias vezes. Ô, como é que é o Tinder aí em Portugal? E o Tinder em Portugal, qual que é? Bah, mas me fala aí, como é que é o Tinder em Portugal? Que tal o Tinder em Portugal? Kenga, como é que tá o Tinder em Portugal? Ô meu, como é que é o Tinder em Portugal, meu? Eu quero saber isso daí, como é que funciona o Tinder em Portugal, tá ok? Ora pois, como é o Tinder em Portugal? E para responder isso eu vou voltar umas casinhas e falar rapidamente da minha percepção no Brasil. Eu tive um relacionamento entre 2005 e 2017, então a primeira coisa que eu precisei fazer foi quebrar esse preconceito de conhecer alguém pela internet. Lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, isso era bem coisa de quem não tinha muita vida social. Quem é da época provavelmente lembra disso. Então sim, existia um baita preconceito, era uma coisa muito estranha pra mim recorrer à internet pra conhecer pessoas. User is online. Então quando eu fiquei solteira de novo em 2017, não foi muito fácil aceitar essa ideia de baixar esses aplicativos, Tinder, Happn, enfim. Mas considerando que as amigas com quem eu costumava fazer festa mais cedo já tinham mais o que fazer da vida naquela altura, os aplicativos acabaram sendo assim uma forma de voltar às interações sociais, digamos assim. Nossa, muito bom, muito bom. E por lá então eu tive experiências ótimas, boas, ruins, péssimas e o João Antônio. Há controvérsias. Mas a percepção que eu tinha do Tinder era bem aquele aplicativo de pegação mesmo. Quando rolava um combinado pra sair, já tinha um interessezinho a mais, assim. E aí a gente avança um pouquinho e chega em Portugal. Eu vim pra cá sozinha. Quando vim, tinha 2 amigos que já moravam aqui, mas na região de Lisboa. Então, como eu fui pra Nazaré, dá pra dizer que eu fiquei sozinha mesmo, eu não conhecia absolutamente ninguém. A ideia de sair pra rua perguntando, quer ser meu amigo? Era mais bizarra do que usar aplicativos de relacionamento, eu acho. Então, lá fui eu de novo e comecei essa minha experiência portuguesa em apps de relacionamento. Uma curiosidade, aqui não se chama aplicativo, chama aplicação. Então é a app. E, enfim, só uma curiosidade boba mesmo. Em Portugal, o Tinder me pareceu bem mais usado que o Happn. Yo, bring it back down, man. Uepa! O Tinder me pareceu bem mais usado que o Happn. Atualmente até eu só tenho o Tinder mesmo instalado. E pra minha grata surpresa, por aqui a coisa é bem mais light, ou pelo menos tem sido bem mais light. Sei lá eu por quê. Pra começar, o primeiro encontro é marcado em qualquer horário. Mas pra mim isso foi inédito. Enquanto normalmente a gente marcava à noite lá no Brasil, aqui tive experiências em vários horários. Os mais diferentes que eu lembro, assim, foi um chopp às 5 da tarde, porque ele tinha que jantar com os pais de noite. Um café da manhã, porque nós dois trabalhávamos à tarde, então era um horário super tranquilo pra gente. Nós fomos numa cafeteria, que aqui se diz cafetaria, e nos encontramos lá, tomamos um café. E o outro foi um tour pela cidade dele, que eu ainda não conhecia, com direito a explicações históricas e degustação de ginginha, muito bacana. E em todos esses não rolou nada além de um bom papo. Ficamos conversando, trocando ideias, falando sobre o Brasil, sobre Portugal, de tudo um pouco. E de boas, tranquilo, sem nenhum constrangimento, como 2 amigos mesmo sentados conversando. Também tive primeiros encontros à noite, mas mesmo nesses achei o clima assim mais tranquilo, sem pressão. Óbvio que por aqui também tem decepções, tem aqueles que no primeiro papo já dá pra ver que não prestam. Tem os que parecem bem legais no início e aí depois de um tempo troca o WhatsApp e aí quando troca o WhatsApp se transforma no louco das nudes.
E aí eu nem digo os que pedem, porque quando pedem é só a gente não mandar, mas eu falo daqueles que mandam sem a gente ter pedido. Então, sim, tem essas coisas. Tem aqueles que a gente nem dá like, mas já fica com raiva só de saber que existe. Vê se deu tudo certo e me deleta. Eu acho os portugueses um pouquinho conservadores, assim, pelo menos aqui na região centro. E claro que na palavra conservador sempre tem um machismo embutido, né? Então alguns papos já me incomodaram, não diretamente em relação a mim, mas aquelas coisas tipo que a mulher tem que se dar o respeito, que determinadas roupas ou comportamentos são inadequados. Quando isso acontece, eu dou um discursinho pra não perder a oportunidade e desfaço o match, porque né, ninguém merece continuar com um papo com uma pessoa dessas. Não tô aqui pra educar ninguém. Mas eu nunca senti que a minha integridade estava ameaçada. Quer dizer, eu nunca senti medo de ser agredida, seja da forma que for. Então é, assim, um certo machismo cultural, o que é ruim, mas é um pouco mais passivo, o que é menos pior daquilo que a gente já viu no Brasil. Já vi notícias de casos de agressão física, sexual e até cárcere privado cometidos por homens que as mulheres conheceram em aplicativos. E aqui eu quero fazer um grande parênteses, que é quando isso acontece, não tem que dizer que a mulher foi imprudente por ter dado confiança a um homem que ela não conhecia. Se isso fosse verdade, relacionamentos felizes não teriam começado em aplicativos, ou mulheres casadas há décadas não seriam vítimas de violência doméstica. Então tira da cabeça essa ideia ridícula e preconceituosa. O cara que fazia isso nos primeiros encontros faria no 10º, no 100º, no 1000º, faria isso uma vida inteira na mulher que fosse. O cara que faz isso é um cara que despreza a vida da mulher. E ele vai desprezar a vida da mulher que ele conheceu pela internet, que ele conheceu numa festa de família, que ele conheceu na quermesse da igreja. O problema é ele. Então, cérebro e empatia estão aí para serem usados sem moderação. Fecha parênteses. Mas mesmo com todas essas histórias, o que eu quero dizer é que eu me senti muito mais segura aqui do que eu me sentia aí em relação aos aplicativos. Fora isso, que mesmo marcando encontros em lugares públicos, eu sempre deixo com uma amiga fotos e os contatos do cara. Então, tipo, normalmente se eu marco encontro é porque a gente já tá conversando há um tempo e eu já tenho o WhatsApp. Então ela fica com uma foto, ela fica com o WhatsApp, ela fica com o Instagram. Tudo que é contato que eu tenho da pessoa, eu sempre deixo com alguém. Assim a gente não se perde. Era uma coisa que eu já fazia no Brasil e resolvi continuar fazendo aqui, mesmo tendo uma sensação de segurança maior. E às vezes, dependendo de como o papo rola, se é uma coisa mais descontraída, o crush até já fica sabendo disso. Já aviso. Quer fazer merda? Faz merda, mas não vai ficar impune. E até hoje ainda bem deu tudo certo. Acho que tem que ser. Enfim, para os solteiros que estão vindo morar em Portugal, eu recomendo muitos aplicativos de relacionamento como forma de interagir com novas pessoas. É óbvio que mesmo por aqui é preciso ter muito cuidado, tem louco em tudo que é lugar, aqui não é diferente. Mas sendo criterioso ou criteriosa nos likes, conversando bastante, não se atirando de cabeça em qualquer papo ou promessa de amor eterno, dá pra fazer amizade e até ter alguns rolos com umas pessoas bem legais. Tu já me deu uma ideia? Essa foi a minha experiência por aqui e se você quiser contar a sua, vai lá no Instagram, Cosquices da Malta e deixa seu comentário. E se quiser saber mais fofocas de Portugal, manda lá também sua dúvida. Cada semana um tema diferente sobre curiosidades inúteis, mas que são bem boas de saber. Muito obrigada pela companhia, semana que vem tem mais. Beijos! Cosquices da Malta.